Bem-vindo para mais uma aula no canal da Celc. Sou o César e nessa aula será abordado como criar o arquivo de log com Node. E o que será implementado é o seguinte: tenho este arquivo de log. Quando eu acessar uma determinada página, eu consigo salvar o log. Somente atualizei a página, confiro, salvou o log a nível de debug, que seria utilizada pelo desenvolvedor. Mas também eu posso salvar log a nível de administração. Por exemplo, o usuário está realizando várias tentativas, eu atualizo esta página, confiro, salvou log a nível de administração, tentativas de login com dados incorretos. Assim, o administrador consegue identificar se há muitas tentativas de login, consegue monitorar o sistema. No entanto, pode vir a afirmação, alguém pode afirmar, mas eu utilizo ferramentas de terceiros que eu consigo identificar quais são as páginas acessadas. Você consegue monitorar as páginas acessadas, mas o que está sendo realizado dentro dessas páginas, você consegue monitorar através do log. Por isso é importante seu sistema ter a parte de log, salvar o que o usuário está realizando no seu sistema, inclusive ter log de monitoramento em relação a erros críticos. Por exemplo, erro de conexão com o banco de dados. O banco de dados está offline. Se a aplicação não está conseguindo realizar a conexão com o banco de dados, porque o banco de dados está offline, poderia ter a notificação via SMS ou qualquer outro meio, notificando o usuário que há um erro crítico no sistema. Assim, você consegue auxiliar o administrador do sistema ter uma visão mais clara do funcionamento do projeto. Então, bora implementar este arquivo de log. Para começar, eu abro o gerenciador de arquivos. Eu crio um diretório com o nome de Celc no disco C. Importante, se você criar o diretório, não crie no lugar que tiver caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, espaço em branco. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code, simplesmente arrasto para abrir. Diretório aberto, venho em terminal, novo terminal. Se você quiser, pode utilizar o prompt de comando, mas eu prefiro utilizar o terminal do editor. O mesmo já acessou o diretório Celc. Primeiro, crio o arquivo package, utilizando npm init -y para colocar todo o comando. Já criou o arquivo com todas essas instruções. Se eu abrir, está aqui o arquivo package. Em seguida, instalo a dependência responsável em gerenciar rotas, URL, requisições, entre outras funcionalidades, npm install para instalar, sendo a dependência Express. Somente eu quero que acrescente no arquivo package, neste arquivo indicando que é uma dependência que será utilizada quando colocar em produção. Somente faltou a letra A. Instalado a dependência, o próximo passo é utilizar esta dependência. Crio um arquivo com o nome de app.js. Primeiro, incluo o Express, coloquei o comentário, utilizo o require para incluir a dependência que eu setei, o editor auxilia. Depois que eu incluir, eu atribuo para uma constante com o mesmo nome. E próximo passo é chamar a função express. Pego a constante express, executo como uma função e atribuo para uma constante com o nome de app. Primeiro, crio a rota inicial, coloquei o comentário. Para isso, utilizo a constante app que eu criei acima, uma rota do tipo get. Para acessar é a rota raiz, por isso eu coloquei localhost, em seguida 8080, e crio a função, recebendo como parâmetro rec de requisição, res de resposta, crio a função seguindo o padrão arrow function e internamente eu retorno uma frase para a aplicação que fez a requisição para a rota res.send, retorne a seguinte frase:
neste caso somente a frase página inicial. E preciso startar. Para isso, indico que será utilizado a porta 8080 e retorno uma frase indicando que conseguiu startar corretamente. Para isso, utilizo app.listening, app esta constante que eu criei acima, listening é utilizado para startar e conforme eu indiquei, será na porta 8080 e crio a função e dentro desta função eu retorno uma frase e esta frase será impressa no terminal. Então eu coloco console.log e internamente a frase servidor iniciado na porta 8080 e o endereço para acessar é o localhost 8080. Posso startar utilizando Node, coloco Node e em seguida o arquivo raiz app.js. Servidor iniciado na porta 8080 e utilizo esse endereço para acessar. Abro o navegador, coloco o endereço localhost 8080 e acessou página inicial. No entanto, se eu fizer alguma alteração, eu preciso pausar o servidor e startar novamente. Fiz esta alteração colocando o ponto de exclamação. Se eu vier no navegador, não tem o ponto de exclamação. Eu preciso pausar e startar. Para facilitar, eu posso utilizar o NoDaemon. Eu crio o arquivo ler com as instruções que foram utilizadas. Coloquei aqui sequência para criar o projeto, npm init, eu utilizei o "-y" para criar o arquivo, instalei o Express, executei o projeto, mas tem o problema, quando eu fizer a alteração, preciso restartar manualmente. Quero utilizar o NoDaemon. Se você nunca o utilizou, instale de forma global, mas executando este comando no prompt de comando e reinicie o computador. Como eu já tenho instalado, eu só instalo no projeto. Pego este comando, npm install, instale como uma dependência que será utilizada somente durante o desenvolvimento. Instalado a dependência, posso startar o projeto, colocando NoDaemon e o arquivo raiz. Servidor iniciado na porta 8080, atualizo e tenho o resultado. Agora, se eu vier no arquivo app e alterar o ponto de exclamação pelo ponto, o NoDaemon já reiniciou o servidor, atualizando, tenho o resultado. Não preciso ficar reiniciando manualmente. E a próxima dependência a ser instalada é a dependência utilizada para log. Posso pesquisar por essa dependência colocando npm e o nome da dependência. Após ter pesquisado, abro a documentação e na documentação temos como utilizar. Primeiro eu incluo, posso criar um arquivo exclusivo, indicando a partir do qual nível que deve começar. Logo eu explico este código. Primeiro preciso instalar a dependência. Tem os níveis que você pode utilizar para o log, mas para poder utilizar preciso instalar. Eu deixei o comando Ctrl+C para pausar o servidor, CLS para limpar e executo este comando para instalar a dependência. Dependência instalada, posso utilizar a mesma. Somente eu starto antes o servidor, colocando NoDaemon app.js e acrescento no arquivo ler, na parte superior, a orientação para quem baixar o projeto. Como rodar o projeto baixado. Quando baixar, não é liberado esse diretório, então executa este comando para instalar as dependências. Pode utilizar o Node ou NoDaemon para executar o projeto e acessa utilizando localhost 8080. Fecho isso daqui e crio um arquivo com o nome de logger, extensão JS. Eu posso copiar o código fonte daqui ou eu posso digitar. Eu prefiro digitar porque eu consigo explicar em detalhes. Primeiro, preciso incluir a biblioteca log. Ao invés de eu incluir toda ela, conforme é apresentado na documentação, eu posso indicar o que eu quero incluir. Então, utilizo require para incluir a dependência. Se eu começar a digitar, o editor auxilia indicando que tem essa dependência instalada no projeto.
crio uma constante, eu utilizo a desestruturação, indicando que eu quero somente o create logger, depois também quero a parte do transporte e também o formato. Somente isso que eu preciso dessa dependência. Crio a função, então uma constante com o nome de logger, ela recebe o seguinte, vai ser o create logger, abro chave, fecho a chave. Eu exporto para não esquecer, depois coloco module.export, preciso exportar para poder utilizar em outros locais. Eu exporto esta constante, tudo que estiver dentro desta constante será exportado. E ela vai ter o quê? Primeiro, eu defino o nível mínimo de log, então a partir do qual nível que deve ser salvo, utilizo level, e esta propriedade recebe conferir na documentação a partir do qual nível que eu quero utilizar. Eu utilizo o debug a partir deste nível que eu quero que salve. Os log inferior eu não quero que seja salvo. Definir o formato das mensagens, utilizo a propriedade format e depois indico que o formato que deve ser salvo será em JSON, vírgula, e também definir os métodos de log. Para isso, utilizo o que eu importei dessa dependência, está aqui na parte superior, e internamente eu crio um array de configurações. Para isso, utilizo o new para instanciar, instancio, importante, observe, é o S no final, é esse que você precisa instanciar, file, porque eu quero indicar um arquivo. Se eu coloquei outra coisa, filter, não é o file, F maiúsculo. Só conferir, colocou exatamente correto e abro chave e fecho a chave. E indico em qual local que deve ser salvo. É vírgula e não ponto e vírgula, porque eu posso acrescentar mais configurações dentro deste array. E agora será o file name. Qual é o nome do arquivo? Dois pontos. Será log, então eu preciso criar esse diretório, eu copio e crio esse diretório na raiz do projeto e depois haverá o arquivo com o nome de arquivo underline de underline log e a extensão do arquivo será log, vírgula, se eu quiser acrescentar mais alguma propriedade de configuração. Crio este arquivo dentro desse diretório, eu copiei junto log, não, é somente o nome do arquivo, arquivo underline de underline log, ponto e a extensão log. Criado o arquivo e implementado a parte responsável em salvar os log. Coloco um comentário indicando para que serve cada instrução, é só colocando um comentário aquilo que eu já citei durante a aula. Em app, depois do express, preciso incluir o arquivo responsável em salvar log. Utilizo o require para incluir e quero incluir o arquivo que eu criei. O editor auxilia logger e atribuo para uma constante com o mesmo nome. Assim é mais fácil de identificar o que esta constante possui. Pego esta constante logger e quando o usuário acessar esta página, eu quero trabalhar com log de nível debug, seria para o desenvolvedor. Utilizo a constante logger que eu criei e conforme eu citei, quero utilizar o nível debug, salve com este nível. E será a seguinte frase, acessou a página inicial. Conforme eu citei, isso aqui seria mais para nível de desenvolvimento, não para o administrador. Conferir se realmente vai salvar e tem um erro. Conferir qual é o erro. No daemon reiniciou, identificou um erro. File está correto. Ah, sim, tem o this na frente, não deve ter o this. Eu coloquei errado, então aqui eu apago. É new, em seguida this transporte,
File, confiro no terminal se não tem mais o erro, não deve ter mais o erro, e ele não conseguiu identificar o transporte, faltou o S no final. Eu citei o S aqui na parte inferior e esqueci de citar na parte superior, conferir se eu importei corretamente. Agora sim, se eu atualizar, conferir no arquivo de log, eu tenho nível do log, debug, utilizado durante o desenvolvimento. Qual é a mensagem? Acessou a página inicial, salvou o primeiro log. É um log bem simples, mas utilizado durante o debug. Eu crio uma nova rota, simulando uma rota de login. Utilizo a constante app, uma rota do tipo get, e será o seguinte endereço. Eu coloco a rota login, depois crio a função, ela haverá o REQ de requisição, res de resposta, crio a função, internamente eu utilizo o try-catch para gerar um erro. Então, coloco o try, se não houver nenhum erro, acessa o try, se não, acessa o catch. Se houver algum erro, acessa este catch, e neste catch posso receber como parâmetro o erro que houver. E neste try, eu coloco algo para gerar erro. Para isso, utilizo o seguinte. Utilizo new, em seguida error, e verifico simplesmente se houve um erro. E coloco a frase usuário não logado. É um erro genérico para ele não acessar o try. Portanto, eu estou gerando o erro para poder acessar o catch. E neste catch preciso salvar o log. Para isso, utilizo esta constante logger. Qual é o nível? Confiro na dependência, será este nível. Pego o mesmo e acrescento. Vai ser a seguinte frase que será salva. Coloquei tentativa de login com dados incorreto. Agora, esta mensagem pode ser salva a nível de administração e não somente a nível de desenvolvimento. E abaixo eu quero fazer o seguinte, coloco res de resposta, em seguida status, aqui eu quero retornar 401, pois houve um erro, e em seguida ponto send e retorne a seguinte frase, erro usuário ou a senha incorreta. Coloco um comentário indicando para que serve cada instrução, salvar o log e retornar a frase. E aqui este 401, eu utilizei como referência essa documentação na Microsoft. Temos aqui abaixo 401, falha no login. Tentativa de login provavelmente não foi bem sucedida devido ao nome de usuário ou senha inválida. Por isso eu coloquei o 401 aqui. Eu testo esta rota. Será que ele vai salvar o log? Conferir, não apresentou erro nenhum no terminal. Eu executo agora esse endereço, localhost login. Erro usuário ou senha incorreta. Conferir se salvou o log. Eu tenho erro, em seguida tentativa de login com dados incorretos. Assim, o administrador consegue monitorar o sistema se há muitas tentativas de login. E é claro, você pode salvar mais informações. Aqui é só um exemplo básico como você começa a salvar os log. E vocês viram que é muito simples salvar log. É algo simples de ser implementado, mas algo muito importante para a administração do seu sistema. Pode ser que o seu sistema esteja vazando informações, alguém está fazendo algo indevido e você não consegue monitorar. Tendo um arquivo de log, você consegue monitorar, você consegue identificar o que está sendo realizado no seu sistema. Alguém pode afirmar, mas eu utilizo alguma outra ferramenta no qual consigo monitorar quais são as páginas acessadas. Ok, está sendo monitorado? Quais são as páginas que estão sendo acessadas, mas o que está sendo realizado dentro destas páginas? Para isso, entra
a parte de log, por isso que é importante. No log você pode salvar, por exemplo, falha de login, se você está utilizando conexão com banco de dados, se está havendo falha de conexão com banco de dados. Inclusive, se não está conseguindo conectar com o banco de dados, você pode enviar um SMS notificando o administrador. Se você quiser saber como enviar SMS utilizando o Node, abaixo há um link para você acessar uma aula na qual eu apresento como enviar o SMS. E você pode utilizar o envio do SMS quando houver algum erro com nível crítico, algo que está prejudicando o funcionamento do sistema. Banco de dados não está funcionando, algo do gênero. Com o nosso sistema salvando log, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.